Fala, Christian, tudo bem? Grande abraço para você, para todos do canal, obrigado pelo convite. Realmente um jogo memorável, uma conquista que há muito tempo o torcedor do Vasco não vivia, uma noite para não esquecer. Um passo importante foi dado, a voz ainda não está recuperada totalmente, porque foi emocionante. Um jogo em que o Vasco poderia ter, no tempo normal, empatado, teve uma chance clara, inclusive no primeiro tempo, com o Payet, mas não conseguiu. Só que aí o Verratti, que é um matador, artilheiro da Copa do Brasil, o cara garantiu o Vasco no jogo e, por incrível que pareça, com um a menos, depois que o Ryan foi expulso, o time jogou mais certinho, mais agrupado e conseguiu levar para os pênaltis. E aí todos brilharam. Um destaque para o Léo Jardim, que ainda no segundo tempo fez pelo menos duas grandes defesas. O torcedor do Vasco tem que ter orgulho, porque o time chega 11 anos depois a uma fase semifinal muito difícil, né? Chegar nessa etapa de competição, está entre os 4 melhores da Copa do Brasil, tem tudo para chegar à final, agora é aguardar o adversário. É isso, Cristiano. Grande abraço para você e para todos do canal e até a próxima. Então, um abraço para você, abraço a todos os nossos parceiros do Resenha de Primeira. Tô aqui para falar um pouquinho de Corinthians. Corinthians venceu na noite de ontem o Juventude por 3-1, garantiu a sua vaga para as semifinais da Copa do Brasil, no estilo Corinthians de ser, né? Com o gol do André Ramalho, que garantiu o 3-1 aos 52 minutos do segundo tempo. Agora está aguardando, está acompanhando o jogo entre Flamengo e Bahia para ver quem vai disputar as semifinais contra o Corinthians. 13ª semifinal do Corinthians na história. Corinthians que vem num processo de crescimento, por mais que ainda esteja na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Poucas vitórias, é verdade. Desde a chegada do Ramon Dias o time empatou muitas partidas, mas até então começa a mostrar melhoras, seja dentro de campo com as peças que tinha e mais especificamente com os reforços que trouxe nessa janela. São 9 novos atletas que farão parte do plantel. Destaque maior, obviamente, para o Memphis Depay, atleta que estava sem contrato, estava no seu último clube, no Atlético de Madrid, há 3 meses sem contrato, não renovou, né, o seu contrato para essa temporada. A patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte, vai arcar com 10 milhões de euros da negociação, equivalente a 57 milhões de reais. O contrato vai até julho de 2026. Né? A negociação total gira em torno de 70 milhões, cerca de 2,9 milhões de salário para o Depay por mês. Isso inclui salário, luvas e bonificações. O Corinthians arca com 800 mil desse valor. A Esportes da Sorte 2,1, 2,2 aproximadamente milhões de reais por mês durante a duração desse contrato. O Corinthians trouxe também alguns jogadores de seleção, trouxe o Joseph Martinez, trouxe o Carrilho, vem trazendo algumas peças em locais importantes. Trouxe o Thales Mágico, o Thales Magno, que fez 3 gols em 6 jogos, tem entrado bem. O Corinthians vem reforçando o seu plantel, pensando em elenco. Já tinha trazido Garro, Coronado, além de outros atletas que vêm para compor muito bem esse elenco para essa temporada de 2024. Obviamente, para essa temporada, o título brasileiro ou o G4 é improvável. O Corinthians está na zona de rebaixamento, mas com essas peças, imagina uma crescente, ao menos para sair com tranquilidade dessa situação. Mas em contrapartida, o Corinthians vem bem nas Copas. Garantiu a vaga para a semi na Copa do Brasil. Vai enfrentar na Copa Sul-Americana o Fortaleza, um jogo difícil, mas se passar, vai enfrentar o vencedor de Atlético ou Racing, da Argentina. Então vem mostrando crescimento e potencial na hora certa nas Copas. Lembrando que o Corinthians não foi bem no Campeonato Paulista, portanto, se não conseguir esse título em uma das 2 competições ou entrar no G7 da Libertadores, não terá Copa do Brasil na temporada 2025. Portanto, um título em uma dessas 2 competições é importante. Copa do Brasil pelo acúmulo financeiro, além de garantir a vaga para a Copa do Brasil e para a Libertadores. E a Copa Sul-Americana, esportivamente falando, talvez seja até mais benéfico para o Corinthians, porque o vencedor da Copa Sul-Americana ganha a vaga na Libertadores, ganha a vaga na Copa do Brasil, ganha a disputa da Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores e ganha uma disputa na Europa contra o campeão da Europa League. Então, vamos ver quais são os próximos passos do Corinthians em relação aos campeonatos. Né? O Emiliano Dias, que é o auxiliar do Ramon, filho do Ramon, técnico do Corinthians, afirmou que o Brasileirão sempre vai ser prioridade, mas
com o Corinthians não dá para se negar nenhuma das Copas, nenhuma das disputas que vem pela frente. Então vamos aguardar quais serão os próximos passos. O fato é, o Corinthians está firme nas competições de Copa, enfrenta o Botafogo nesse sábado. Muitos já consideram uma vitória do Botafogo, é favorito, está jogando em casa, mas a partir daí o Corinthians pega uma sequência um pouco mais tranquila. Vai enfrentar candidatos que estão brigando numa mesma zona intermediária de Campeonato Brasileiro. E isso pode ser determinante para o Corinthians sair dessa situação. São essas informações do Corinthians. Um abraço para você, Baeta, a todos os nossos parceiros do Resenha. Tenham todos um ótimo programa e até a próxima. Fala galera ligada no Resenha de Primeira do meu amigo Christian Baeta, um forte abraço. E o meu amigo Christian Baeta pediu para gravar um vídeo sobre o atual momento do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. Um momento de recuperação. Nos últimos jogos, o Fluminense, depois da chegada do Mano Menezes, vem numa ascensão dentro da competição, já conseguiu sair da zona do rebaixamento, hoje tem 27 pontos, mas precisa manter este momento, precisa manter esta arrancada para se afastar da zona da confusão. Vai ter um jogo importante contra a equipe do Juventude no próximo domingo às 16 horas no Alfredo Jaconi. Aliás, um lugar difícil para o Fluminense, tem apenas uma vitória diante do Juventude no Alfredo Jaconi em sua história. São mais de 20 anos sem conquistar uma vitória naquele estádio, mas, como diz o ditado, tabus são para serem quebrados, e eu acho que o Fluminense tem total condição de conquistar uma vitória diante do Juventude. Lembrando que após a data FIFA, o Fluminense ficou esse tempo treinando. Eu lembro que nesta janela de transferência, o Fluminense fez umas contratações importantes que melhoraram o nível do Fluminense nos últimos jogos. Foram 7 contratações: Thiago Silva, Nonato, Facundo Bernal, Gabriel Fuentes, o Inácio, zagueiro que infelizmente se lesionou, o Serna, e por último o Vitor Hugo, volante, que foi um pedido do técnico Mano Menezes. Para o jogo diante do Juventude, no próximo domingo, fica a expectativa do Aras, que está sendo aguardado no CT Carlos Castilho esta semana. Muito provavelmente ele tem contrato, vai se apresentar e vai ficar à disposição para esse jogo importante. Ele que ficou chateado por não ter sido vendido para a Europa, principalmente para a Espanha, teve proposta, e vai ficar, porque tem contrato com o Fluminense até 2026, é um jogador importante, e fica essa expectativa do Aras. Ele deve se apresentar sem problema nenhum, deve ficar à disposição para esse jogo diante do Juventude. O Cano está recuperado de um problema no pé, vem treinando normalmente, é outro que também deve ficar à disposição. Então o Mano Menezes tendo aí muitas opções para essa sequência da temporada. O único que está fora é o Diogo Barbosa, com problema no joelho, e o Lelê, O restante está todo mundo à disposição. O André foi embora, Infelizmente o jogador foi vendido, já vai dar sequência à sua bela carreira lá no futebol inglês, mas o Fluminense tem aí um elenco forte para sair dessa situação incômoda, que estava muito pior. Para você ter uma ideia, o Fluminense hoje é o vice-líder do retorno do Campeonato Brasileiro, atrás apenas da equipe do Fortaleza. O Fluminense, desde que o Mano chegou, vem numa sequência grande dentro da competição. O Mano pegou o Fluminense na última colocação com 6 pontos ganhos, e hoje o Fluminense tem 27. Lembrando que o Fluminense já saiu da zona do rebaixamento e está nas quartas de final da Taça Libertadores da América. Aliás, o Fluminense joga domingo com o Juventude e já na quarta-feira pega o Atlético Mineiro. Existe a possibilidade do jogador Fuentes, Gabriel Fuentes, fazer a sua estreia já nesse domingo. Essa é a tendência, não é informação, é a tendência, até porque o jogador não vai poder jogar na quarta-feira na Libertadores da América, porque já atuou por outra equipe. Então, até para o Marcelo ser poupado desse jogo, para o jogo diante do Atlético Mineiro na quarta-feira, existe a possibilidade do Fuentes fazer a sua estreia. Claro que vai depender do técnico Mano Menezes. São essas as informações do Fluminense.
Importante esses jogos aí. Aliás, serão 4 jogos importantes na sequência da temporada para o Fluminense. Ele pega o Juventude, depois pega o Atlético Mineiro na Taça Libertadores da América, jogo de ida no Maracanã, mais de 43 mil ingressos vendidos, expectativa é de batermos aí 50, 55 mil. Depois pega o Botafogo no outro final de semana e encerra essa sequência de jogos com o Atlético Mineiro na outra semana, o jogo lá na MRV Minas. Então é uma sequência dura do Fluminense, mas eu estou confiante, eu acredito que o Fluminense possa sair bem nessa sequência e a cada vez mais se distanciar da zona do rebaixamento e pensar em coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente depois da chegada do Thiago Silva, que em 7 jogos pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro, ele, na realidade, ele não perdeu nenhum, né? São 6 vitórias e 1 empate. A única derrota do Fluminense desde a chegada do Thiago Silva no Campeonato Brasileiro foi para o Vasco da Gama e, curiosamente, o Thiago Silva foi poupado daquela derrota diante do Vasco no Engenhão por 2-0. Com o Thiago Silva em campo, o Fluminense não perde, então é nisso que o Mano está se apoiando e também nos reforços para que o Fluminense possa continuar subindo dentro do Campeonato Brasileiro. E volto a frisar, estou bastante animado, bastante confiante e acreditando que o Fluminense já vai estar pensando em coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América. Eu acho que o Fluminense pode fazer jogos aí equilibrados com o Atlético Mineiro. Não vejo nada demais desse time do Atlético Mineiro. Eu acho que o Fluminense tem totais condições de passar pelo Atlético Mineiro. E aí, meu camarada, muito provavelmente vai pegar o River Plate na semifinal da Copa Libertadores da América. Aí o bicho vai pegar, o couro vai comer. Então é isso, meu amigo Christian Baeta, um forte abraço. Manda um abraço aí pra galera do Resenha de Primeira. Lembrando você que também você pode se inscrever lá no canal Ricardo Mazella Narrador, onde eu faço um belo trabalho com o Ricardo Mazella, Cláudio Cote, com meu amigo Agris. Fala, meu querido Christian, amigos do Resenha de Primeira. Já tô aqui marcando presença no Maracanã para a partida de logo mais, 9h45 da noite, a bola rola para Flamengo e Bahia, segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo em Salvador por 1-0, tem, portanto, a vantagem do empate para avançar à semifinal, para encarar o Corinthians, que despachou em casa o Juventude com a vitória por 3-1, 3-2, né, 4-2, né, 4-3 no placar agregado. E aí, com relação à partida de logo mais, o técnico Tite tem ao todo 9 desfalques. São 3 jogadores que não atuam mais esse ano: Everton Cebolinha, Matias Vinha e também o atacante Pedro, que amanhã será submetido à cirurgia para a reconstituição do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E além desses jogadores, né, o Michael ainda se recupera de uma lesão de grau 2 para 3 na parte posterior da coxa direita, só deve retornar no mês que vem. E De La Cruz ainda não está plenamente recuperado da lesão na coxa direita. Com isso, o atleta também não foi relacionado. O Carlinhos não pode atuar pela Copa do Brasil pelo Flamengo, porque já jogou a competição vestindo a camisa do Nova Iguaçu. E os 3 reforços contratados pelo Flamengo, além do Michael, Alexandro, o Charlie Alcaraz e também o Gonçalo Plata, embora estejam já com o nome publicado no BID, foram contratados após a primeira partida das quartas de final. Portanto, só podem atuar na Copa do Brasil em caso de classificação do Flamengo. O treinador vai promover o retorno de Matheus Cunha. A meta: existe um acordo interno de que o atleta será o goleiro do Flamengo nas partidas válidas pela Copa do Brasil. 2 jogadores que estiveram a serviço da seleção brasileira, Gerson e Fabrício Bruno, retornaram, inclusive treinaram ontem. Gerson jogou poucos minutos, Fabrício Bruno não foi utilizado e, com isso, eles têm plenas condições de começarem como titulares. Os estrangeiros, no entanto, foram titulares de suas respectivas seleções nas eliminatórias, tanto o Varela pelo Uruguai quanto o Pulgar pela seleção chilena, e a tendência é de que eles comecem no banco de reservas. Então, a provável equipe do Flamengo para a partida de logo mais, o Matheus Cunha é o goleiro, Wesley, lateral direito, a zaga de área com Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta. E no ataque,
Gerson, Bruno Henrique e também a presença do Luiz Araújo. Gabriel Barbosa, assim como Léo Pereira, Arrascaeta, esses jogadores já estão recuperados de suas lesões. No entanto, a tendência é de que ele comece no banco de reservas, meu querido Baeta. Um forte abraço para você e para toda a galera acompanhando aí o Resenha de Primeira. Alain Viana, Visão Botafoguense. Bom, o Christian Baeta pediu, é uma ordem. Vamos falar aqui para o Resenha de Primeira, o atual momento do Botafogo. O Botafogo tem suspensos Arthur Jorge e Gregory pelo terceiro cartão amarelo para essa partida de sábado contra o Corinthians. Mas também recebe a volta dos convocados, Savarino, Luiz Henrique, Gatito Fernandes e Bastos. Ou seja, 3 titulares estão de volta, enquanto um vai cumprir suspensão. Também pode-se ter a estreia de Alex Telles no lugar do contundido cuiabano, ou a volta de Marçal. Alex Telles já tem treinado com o elenco. Agora, uma coisa boa de se notar. O Botafogo vem enfrentando duras críticas em relação a fair play, algo que não existe no Brasil. Porém, algo que tem que ser atentado a essa situação é que, segundo o 4º artigo da Lei 8.137 de 1990, fixar preços, controlar mercado ou eliminar concorrência configura crime de cartel com pena prevista de 2 a 4 anos. Então, gente, o Botafogo ainda tem isso e pode enfrentar e alegar isso nessa discussão que está acontecendo, porque é algo que pode ferir o mercado, já que o Botafogo é uma multinacional e uma multinacional pode ter os seus braços em diversos países. O Botafogo é o braço brasileiro da Eagle Holdings. Bom, gente, o Botafogo vai a campo para se consolidar ainda mais na liderança e buscar esse título brasileiro. Um abraço para a galera do Resenha de Primeira. Christian, obrigado. Assim que possível, estarei de volta com vocês. Tchau, tchau, boa tarde. E não podia faltar, né? Fogo neles! Visão Botafoguense, pro Resenha de Primeira. Fechei por aqui. Tchau!